Bom, eu vou contar a vocês o que eu e meu esposo vivemos há uns 6 anos atrás. Iríamos nos mudar de emprego e morávamos e trabalhávamos em fazenda. E como a fazenda que íamos ver era longe, tipo uns 100 quilômetros, e só tínhamos até o meio-dia para ir e voltar, decidimos sair 3 horas da manhã. Estrada de terra, aquelas típico de fazenda. Casas longe da estrada e era isso. Levantamos e nos arrumamos para sair. Eu, como sou muito medrosa, sempre que vamos sair, eu oro e peço proteção. Íamos de moto, uma 160 grande. Eu ungi a moto e saímos. Era bem na época da superlua. E saímos. Eu ia olhando, admirando a paisagem. A lua estava linda e não tinha árvores ou mata. Só longe se via mata. Mais perto era só plantação. Mas tinha sido colhido, então dos dois lados da estrada estava tudo limpo. Não tinha nada. Bom, numa distância já boa de casa, uns 30 quilômetros, meu marido fala: Amor, acho que um bicho entrou no meu capacete. Ele parou a moto, tirou o capacete, iluminou com a lanterna do celular e não tinha nada dentro do capacete. E eu lá na garupa, sentada, olhando a lua. Tava linda. Meu marido fala pra mim: Olha dentro do capuz do moletom, porque nós dois estávamos de moletom, frio de madrugada. Bom, ele me passou o celular e eu olhei. Não tinha nada também. Foi quando eu ia passar de volta o celular para ele. Eu olhei para o meu lado e assim, do meu lado, tipo, sei lá, 1 metro de distância, estava sentada uma coisa. Criatura que eu não sei o que era. Era enorme, sentada, dava mais que a minha altura. E eu em cima da moto. Ela deveria ter mais de 2 metros em pé. Parecia muito um cachorro preto enorme. Tinha os pelos pontudos nas costas, nuca, as orelhas pontudas, todo preto, cabisbaixo. Eu, sem reação, dei um beliscão no meu marido para chamar a atenção. Não saía a minha voz. Ele gritou: Você tá ficando louca? E eu falei: Olha esse negócio aqui do meu lado. Ele olhou e eu, nesse tempo, não tirei o olho do bicho. Ele em nenhum momento ergueu a cabeça ou mostrou reação. Não tinha sequer cheiro, nada. Eu, no mesmo momento, parece que no meu coração, alguém dizia que tinha um anjo do Senhor dizendo a ele que ele não podia nos tocar, porque ele só estava sentado de cabeça abaixo. Eu quis muito iluminar para ver a cara dele, mas não o fiz. Meu marido arrancou a moto e saímos a 200 por hora de lá. Eu não sei, mas tive a impressão que ele ainda correu um pouco atrás de nós. O negócio, até hoje, eu não sei se era um lobisomem ou não. Se fosse, será que ele estava tentando nos seguir? Porque se ele aparecesse do nada, não sei, do mato não saiu. Como eu disse, não tinha mato por perto. E outra, e por que ele não olhou para nossa cara? Qualquer animal, quando você grita, ele te olha. E meu marido deu um grito alto, e ele não levantou. Foi muito assustador. Eu não vi as patas, estava escuro. Mas o que eu vi já me bastou para saber que aquilo não era um animal qualquer. Era o ano de 1986 e eu era militar nessa época. Certo dia recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento, que trabalhava do mesmo destacamento que eu. Era 9 horas de uma terça-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente ao portão. Observamos que a porta da sala estava aberta, porta essa que fica de frente para a rua. Eu e meu companheiro entramos, pois militares não costumam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala e chamamos. Ninguém respondeu.
Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia quintal ao redor da casa, e eu entrei pela sala. Ao entrar, observei que a sala estava meio escura e que estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada. Depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa. Quando olho em direção à porta da sala e notei uma criatura. Digo uma criatura porque notei que não se referia a nada desse mundo. Ela estava ali, como se estivesse me espiando pela porta. Dava para ver sua cabeça e parte dos seus ombros. A cabeça era acinzentada e sem cabelos, e possuía olhos negros e os lábios bem finos. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão. Não quis encará-lo, mas dava para perceber ele ali me fitando. Não sabia o que fazer, então coloquei bem devagar a minha mão sobre o meu coldre e fiquei aguardando qualquer reação dele, quando de repente resolvo encará-lo novamente, e ele já não estava mais lá. Depois, perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá. Ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Eu não falei nada para ninguém. O tempo foi passando e minha transferência para a capital estava saindo. Uma bela manhã fui acordado por aquele sargento daquela casa que havíamos investigado. E ele me disse que havia saído minha transferência. E ele disse: Anderson, acorde, sua transferência já saiu. Seu tempo por aqui já acabou. Agora você conhecerá novas pessoas. Você já viu tudo o que tinha que ver por aqui, e até o que não deveria ter visto também. Escutando aquelas palavras, eu não tive dúvidas. Ele sabia de tudo. Não sei o que foi aquilo que eu vi, mas nunca mais vou esquecer. Fantasmas realmente perambulam pela face da terra? Se sim, por onde eles andam? Essas pareciam ser perguntas bestas para mim, coisas com as quais só crianças se preocupavam. Mas não são mais. Deixa eu contar a história que passou de uma crendice besta para um tapa na cara bem real. Cerca de 4 meses atrás, a minha esposa e eu estávamos na estrada, indo para a nossa lua de mel. Era uma viagem de 2 horas e meia, mas nós não nos importávamos, contanto que estivéssemos juntos. Só para variar, encontramos um congestionamento na estrada. Era véspera de feriado. Normalmente você passaria por essa área em menos de 20 minutos, mas quando está do jeito que estava, você perde cerca de 1 hora. Depois de 15 minutos no congestionamento, a minha esposa agarrou meu braço e começou a tremer. Eu olhei para ela e perguntei se ela estava bem, mas os olhos dela estavam grudados na beira da estrada. Então ela falou: Me diz que você está vendo ele. Eu olhei lá fora e falei: Vendo quem? A mão dela tremia e ela falou: Ele, o cara sentado ali, o caroneiro. De novo eu olhei e não vi ninguém. Então ela olhou nos meus olhos e falou: Não olha, para de olhar. Ele está olhando na nossa direção e está vindo para cá. Eu olhei em todas as direções e não vi ninguém. Então a minha esposa começa a tremer inteira e fala: Eu estou ficando louca. Eu estou ficando louca. Me dá algum remédio, me leve para algum médico, por favor. Eu estou perdendo o juízo. Ela falava isso e agarrava o meu braço e tremia muito. Eu tive que gritar umas 2 vezes e dar um chacoalhão nela, para ela não ficar histérica. Então ela olhou para o banco de trás e falou: Ele está aqui, no banco de trás. Eu olhei, mas não vi ninguém. Mas a coisa estava muito intensa para eu achar que não estava acontecendo nada. Nesse meio tempo, o trânsito começou a melhorar e já estava dando para andar de boa. Então comecei a fazer perguntas para minha esposa sobre o cara no banco de trás. Ela não olhava para trás, mas conseguia ver ele pelo retrovisor do carro. Ele era jovem, com calça jeans rasgada, uma blusa rasgada, não tinha olhos nas órbitas e era meio transparente. A única coisa que ele fazia era olhar para o relógio dele. A cada vez que ele olhava, ficava mais desesperado. Ele começou a chacoalhar a cabeça e a reclamar
apesar da gente não conseguir ouvir o que ele dizia. A minha esposa estava aterrorizada. Eu estava calmo, até que o fantasma esticou a mão e encostou em mim. Tudo que eu senti foi um frio na parte de trás da minha cabeça, no pescoço e no ombro. Eu não podia ver o que era, mas a minha esposa estava falando que ele estava querendo que eu fosse mais expressa. Então, ele fez a mesma coisa com a minha esposa, e nesse momento eu acreditei em tudo que ela tinha dito, quando eu vi o cabelo dela ser levantado por uma mão invisível. Naquela hora, já estávamos fora do engarrafamento, e estávamos indo bem rápido, e o fantasma parecia estar mais calmo com isso. Nós estávamos chegando em um monumento que tem na estrada, para o qual o fantasma ficava apontando, segundo a minha mulher. Ela praticamente estava gritando para que eu parasse o carro. Assim que eu parei, eu olhei para o banco de trás de novo, e não vi ninguém. Mas quando eu olhei para minha esposa, eu vi ela grudada na janela, fazendo tchau com a mão. Ela olhou para mim e falou que era para pegar as malas que estavam no porta-malas e colocar no banco de trás. Eu perguntei por que ela praticamente berrou para mim pegar todas as malas e colocar lá. Eu saí do carro, peguei as malas no porta-mala e as coloquei dentro do carro, no banco de trás. Segundo ela, um fantasma não pode pegar carona com você se não tiver assentos livres no carro, para ele sentar. Muitos anos atrás, eu estava vivendo em uma cidade perto de Anápolis, Goiás. Tinha um cemitério na cidade que eu gostava de assombrar. Muita gente pode achar isso um pouco doentio, ficar em cemitérios passando tempo, mas é um lugar calmo e onde eu realmente tenho paz. Uma noite eu convenci um amigo meu de ir até o cemitério só para passar o tempo. Depois de 2 cervejas, fomos para o cemitério. Era um lugar meio tétrico, mesmo durante o dia, um pouco assustador. Lápides saindo do chão, algumas cobras rastejando pelo lugar, algumas lápides bem antigas. Bem, eu não sabia em que parte do cemitério estávamos, mas era realmente estranho. Nós estávamos iluminando as lápides, com as nossas lanternas para ver o nome das pessoas e as datas de nascimento e óbito, quando meu amigo parou de repente onde estava. O que foi? Algum problema? Eu perguntei. Ele levantou o braço, apontando uma mulher que estava parada mais adiante. Ela estava vestida numa túnica com um capuz que cobria a cabeça. Dava para ver que era uma mulher pelo formato do corpo, mas essa não parecia ser uma mulher comum. Ela passou deslizando do nosso lado. Eu olhei para baixo e vi que ela não tinha pé, estava a 1 palmo do chão. Eu estava para falar isso para o meu amigo, mas ele saiu correndo, pulando e tropeçando nas lápides. Eu encontrei ele no portão, tentando pular ele, mesmo o portão estando aberto. E eu consegui acalmar ele, e ele me falou que quando a mulher passou, ele conseguiu ver o rosto dela debaixo do capuz, e ela não tinha olho. Eu nunca mais voltei para aquele cemitério de noite. Só ia lá de dia e quando começava a escurecer, eu ia embora. E nunca consegui encontrar o lugar onde nós vimos a mulher. Obrigado por ler a minha história. Eu me chamo André Felipe, e o relato que vou contar aconteceu por volta de 1992, no Rio de Janeiro. Eu fui visitar uns parentes no sítio Miguel Pereira. Era um final de semana prolongado, no qual achava que iria aproveitar bastante. Minha tia tinha dito para mim que o sítio havia sido vendido de porteira fechada, ou seja, o que tinha dentro. O que eu achei bastante estranho, pelo fato que ele foi vendido por um valor pequeno demais pelo tamanho da propriedade, e por ser num lugar bastante tranquilo, por não haver vizinhos a quilômetros em qualquer direção para encher a paciência. Ele pertenceu a um ex-diretor de uma grande empresa de comunicação. Ele era espírita e homossexual, e vivia nele com um namorado. Ele tinha morrido no ano anterior, e o namorado tratou de vendê-lo o mais rápido possível, e nunca mais deu as caras. Lá tinha um jardim bastante interessante, pois possuía um tipo de cada planta, estatuetas dos 7 anões espalhadas por ele, um riacho que passava próximo à casa, e em volta desta mesma casa havia uma vala com água. O segundo andar
servia de rancor. Para as entidades descerem e para se subir nele, tinha que utilizar uma escada de madeira, que ficava encostada à parede, pois não havia outro meio. O meu primeiro dia nessa casa foi uma experiência assustadora, pois logo ao chegar me senti mal, como se estivesse algo muito ruim ali. Eu dormi, ou tentei, no segundo piso, e nós, eu e minha prima Kátia, ouvimos pessoas em nossas direções. Risos vindo do mato em frente à casa, e, de vez em quando, alguma coisa puxava o lençol da Kátia. Relatei o que houve no dia seguinte para minha tia, e qual não foi a minha surpresa ao saber que aquilo aconteceu comigo e com a Kátia não era novidade alguma para ela, e que já havia acontecido com tantas outras pessoas que ali haviam dormido. Deixamos o ocorrido para lá e resolvemos aproveitar o dia, que estava um sol maravilhoso e convidativo, para se fazer uma caminhada para se conhecer melhor o sítio. Seguimos eu e os meus primos Ricardo, Anderson e Rodolfo mato adentro, seguindo o rio para tentar chegar até a sua nascente. Estávamos tentando subir uma rocha muito grande, tipo o terceiro andar de um prédio, e era ela muito escorregadia, e só conseguíamos subir com o auxílio das raízes das árvores próximas a ela. Estávamos quase conseguindo transpor a rocha, quando aconteceu. O Ricardo estendeu a mão para segurar uma raiz, quando ela se moveu e saiu do lugar. Todos nós testemunhamos isso, e ficamos assustados, pois Ricardo deslizou pela rocha, até cair próximo às pedras que lá haviam. Ele deu um grito de dor e disse que tinha cortado o pé e que o corte era muito profundo. Tratei de tentar descer para prestar os primeiros socorros, quando aconteceu novamente. O galho que eu iria me apoiar movimentou-se e perdi o equilíbrio. Com isso, fui rodando rocha abaixo, com a minha cabeça indo em direção às pedras. Com um movimento brusco, consegui girar o corpo e bati com o corpo próximo ao Ricardo, que estava sangrando muito. Conseguimos sair dali levando o Ricardo nas costas até a casa. Levaram-no ao médico e ele levou 17 pontos no pé. Tratei de perguntar mais sobre o sítio à minha tia. Ela tentava desconversar, mas de tanto eu insistir, ela acabou a me contar mais do que eu queria ouvir. Ela me disse que havia ainda no sítio roupas do antigo dono, e que no dia 17 de janeiro desse mesmo ano, os meus primos, que adoravam uma bagunça, tinham se apossado de algumas delas, e que eles ficaram dando voltas do lado de fora da casa, batendo nas janelas e gritando: "Eu sou um fantasma", durante quase toda a tarde daquele dia. Quando anoiteceu, houve um corte de energia elétrica, e todos estavam juntos na sala quando de repente o Vandinho, um primo meu que tem problemas mentais e que seria incapaz de mentir, disse: "Mãe, tem uma moça cantando no rádio." Essa moça era nada mais, nada menos do que Clara Nunes, famosa cantora falecida na década de 80. Como o rádio estaria funcionando sem luz elétrica na casa? Perguntaram todos. Quando no segundo piso começaram a se ouvir, primeiramente passos, logo depois músicas de rituais espíritas e danças. A escada de madeira começou a bater com violência na parede, como se alguém estivesse subindo e descendo com grande velocidade nela. O meu tio disse: "O que está acontecendo aqui? Se eu pegar os moleques que estão fazendo isso..." Só que quando ele chegou próximo à janela, a mesma se fechou com extrema violência. Aí que ele percebeu que não era coisa desse mundo, pois ao se afastar da janela, ficava abrindo e fechando, ora ao seu lado esquerdo, ora ao direito. Foi quando eles ouviram o primeiro estrondo do tambor. E aí tanta música quanto as danças aumentaram o ritmo, de tal modo que o som estava ensurdecedor. No segundo estrondo do tambor, houve um barulho tipo como se tudo, o som, a dança e os passos fossem fragados para algum lugar, e havia ficado somente o silêncio. Foi quando o rádio novamente ligou, e nele uma voz grossa, estranha, dizia: "Hoje, 17 de janeiro de 1992, 17 de janeiro, meia-noite." E logo após tudo, parou. 5 minutos após o fato, a luz voltou e todos estavam pálidos de medo. Mais tarde soube que a data de falecimento do antigo dono era 17 de janeiro
e que era fã da cantora Clara Nunes. Eu confirmei a história com todos os presentes naquele dia, e me disseram que de vez em quando meu primo Anderson, quando está dormindo na cama que pertenceu ao falecido, abaixo dela apareceu uma nuvem negra, que o empurra para fora toda noite. Desde que eu saí desse sítio assombrado, fico sempre que posso buscando mais relatos que ocorreram nele, pois não são poucos, e até hoje ninguém fica no sítio na noite do dia 16 para o 17 de janeiro, pois ninguém tem coragem suficiente para isso. Até hoje a minha família mora lá. Espero que vocês tenham gostado, pois tudo que foi contado acima realmente aconteceu. Um abraço a todos e boa noite. Em todo o mundo, desde as mais remotas épocas, existem relatos sobre o avistamento de criaturas fantásticas e que não existem em nosso mundo, bem como também a ocorrência do desaparecimento de pessoas, sem deixar rastros, sendo que em alguns casos, com testemunhas ao redor. Segundo os cientistas, portais que ligariam nosso mundo a outras dimensões existem, como no caso dos buracos negros. Poderia esses mistérios portais se abrirem aleatoriamente em posições geográficas distintas e em momentos inesperados e permitir a entrada em nosso mundo de criaturas de outras épocas ou até mesmo de outras dimensões? De acordo com o testemunho de diversas pessoas pelo mundo e através do relato a seguir, isso realmente pode acontecer. Esse evento ocorreu comigo lá pelo início dos anos 80. Embora eu não me recorde exatamente em que ano foi. Creio que tenha sido entre 83 a 86. E devido ao tempo e ao medo, não tenho mais todos os detalhes na minha memória. O que me faz relembrar são os detalhes que minha mãe conta, e eu faço um esforço, ainda mais para tentar separar as imagens reais das quais poderiam sofrer com alterações da minha imaginação. Naquele tempo, minha bisavó ainda morava sozinha, e tinha como companhia a empregada que pernoitava com ela. Porém, a alimentação dela era feita tanto por minha avó como por minha mãe, pois morávamos alguns quarteirões, uns 4 ou 5 quarteirões de distância dela. Em um entardecer, fomos minha mãe e eu encontrar com minha avó, que passou o dia lá. Recordo-me que era inverno, durante aqueles dias que escurecia cedo e que, apesar de cedo, acho que era por volta das 19 às 19h30, mas como o frio não tinha ninguém na rua. E para chegar à rua da casa da Bisa, a gente descia um morro e do lado esquerdo tinha um terreno baldio, que pertencia à prefeitura. O terreno hoje ocupa um posto de saúde e uma creche. Mas naquele tempo só juntava lixo e mato alto, tamanho era o descaso. Então, minha mãe e eu descemos de mãos dadas e vimos, como de costume, um tanto de cachorros vadios que se alimentavam dos restos e viviam por lá mesmo. Mas à medida que nos aproximávamos, ouvimos o alvoroço dos cães, no meio dos montes de lixo. Até que os cães que antes estavam avançando uns nos outros saíram correndo em disparada, assustados com os rabos abaixados entre as pernas. Minha mãe ficou esperta, para me proteger de algum cão que pudesse vir e avançar em nós. Apertou a minha mão e nos jogamos na direção do terreno. Quando começamos a ouvir um barulho semelhante a um gemido, mas bem um tom bem grave, próximo a um urro que aos poucos começava a aumentar de volume. De repente começa a surgir uma coisa que parecia uma névoa esfumaçada, mas compacta. Era uma coisa disforme, comprida, quase da altura do poste de iluminação, que urrava cada vez mais forte e começou a balançar de um lado para o outro. Aquilo foi crescendo e se arrastando. Minha mãe apertou minha mão e gritou: "Corre!" E saímos na disparada até dobrarmos na esquina de casa e entrarmos esbaforidas sem olhar para trás. Contamos para minha avó, que ficou assustada, e nós ficamos lá até a tarde. Bem, depois da hora da Bisa e da moça ir dormir, até que alguém, naquele tempo não tinha telefone fixo com a facilidade de hoje, e os celulares só surgiram nos anos 90, para quem não sabe, lá em casa desconfiasse e viesse nos buscar de carro como fez. Acho que meu pai ou meu avô. Mas na segurança do veículo, nós vimos que não tinha mais nada nas ruas.
E é claro que se fosse hoje, eu teria filmado e fotografado pelo menos com a câmera do celular, mantendo uma distância relativamente segura da coisa. Mas não consigo imaginar algo que se parecesse com aquilo, que talvez lembrasse mal e porcamente aquele idiota de efeito especial do sofrível monstro de fumaça da série Lost. Mas a coisa era branca, disforme e tinha uma matéria relativamente densa. Não tinha cheiro de lixo queimado, nem de nenhum tipo de fumaça que pudesse ser lixo queimado ou qualquer outra coisa parecida. Até mesmo que, por acaso, como o ar seco do inverno e o material orgânico em decomposição entrasse em combustão espontânea, não justificaria o barulho dos grunhidos, nem do balanço, muito menos do arrastar pesado da coisa que parecia com o personagem do George Lucas, o Jabba de Star Wars. Mas naquela época eu nem era chegado em filmes para se dizer que eu estaria imaginando. Esse foi o meu relato. Eu sei que é meio estranho e que é difícil de acreditar, mas espero que pelo menos tenham gostado. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Bom, o que vim relatar aqui hoje é sobre meu tio, que hoje está com 49 anos de idade. Mas quando isso aconteceu, era a época de 1987. Ele morava em um sítio e trabalhava carregando cargas para fora do estado. E tinha uma namorada, que ela praticamente viviam juntos. Meu tio disse que quando trabalhava à noite não tinha medo de nada, pois já trabalhou como policial uma vez e já viu todo tipo de pessoa morta. Ele trabalhava carregando as cargas à noite, pois ele falava que era melhor o trânsito e à noite não tinha muito movimento. Bom, em uma noite de Semana Santa, ele ia levar uma carga do sul de Minas, da cidade de Três Corações, para Salvador, Bahia. E como sempre à noite, ele disse que 3 noites antes de ir, sua namorada tinha visto algo na janela de sua casa. Ela descreveu sendo uma figura negra, olhos pareciam pegar fogo, a cabeça parecia de um lobo ou de um cachorro. Era algo horrendo. Ela contou para o meu tio e ele não deu muita bola para isso, pois não acreditava muito no sobrenatural. Minha tia diz que não conseguiu dormir aquela noite, mas meu tio dormiu bem. Nem uma britadeira acordava ele. Os dias se passaram normalmente, até que chegou o 3º dia, que ele iria levar a carga e não deu muita importância para minha tia, pois ela tomava medicamentos para a cabeça. Bom, meu tio chegou lá no serviço dele e pegou a carga para transportar. Ele não era muito ligado à religião, e ele não respeitou a Semana Santa. Ele não rezava e falava muitos tipos de palavrões. Ele estava seguindo o caminho de estrada normal. Até, tomado por uma sensação ruim, passado uma meia hora, ele viu uma sombra negra, de olhos vermelhos. Pareciam pegar fogo. Estava sobre 2 patas. Não sabia o que era, mas ele descreve sendo um animal muito feio. Ele tentou desviar. Passou do lado da coisa. Assim que ele ultrapassou o bicho, ele olhou pelo retrovisor e viu aquela criatura, olhando para dentro do caminhão. Assim que ele desce para ver o que era aquela coisa, ele desapareceu inesperadamente. Ele tomou o caminho de volta. O dia dele passou normal. Assim, ele chegou em casa e estava tudo normal. Assim que ele entra em casa, tem uma carta de sua em cima da estante. Estava escrito: Gilmar, esta noite foi péssima para mim. Vi uma coisa que não acreditava que existia. Ela veio me visitar. Urrava do lado de fora. Ela urrava e grunhia. Depois dessa noite, decidi voltar para a casa dos meus pais. Nessa casa não volto nunca mais. E meu tio e tia hoje em dia já mudaram de casa. Continuam morando em Três Corações, mas em algum lugar mais movimentado. Hoje a minha tia ainda tem pesadelo com aquela coisa. E meu tio nem gosta de falar no assunto. Pelo mundo todo, são avistadas por diversas pessoas criaturas estranhas e assustadoras, as quais não se enquadram em nenhuma categoria existente em nosso mundo, sendo seres alados, rastejantes, aquáticos e outros. Esses mistérios e aterrorizantes seres surgem nos locais mais improváveis e depois desaparecem, sem deixar rastros e nem pistas de onde vieram e para onde foram.
Poderiam esses estranhos seres virem de outras dimensões paralelas à nossa, passando através de algum portal interdimensional, ou se não, de onde viriam e para onde vão? O relato a seguir é sobre esse tipo de acontecimento. Essa história que vou contar aconteceu comigo e com minha família, e garanto que tudo foi verdade e ao mesmo tempo horrível. Em 1998, eu e minha família fizemos um passeio e fomos para a região de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, fazendo uma pescaria de fim de semana em um dos rios da região. Tudo estava correndo tranquilamente, estávamos pescando, conversando e rindo bem descontraídos, quando em um determinado momento algo nos chamou a atenção. Observamos na margem oposta do rio algo sair da água. Ficamos todos espantados e assustados, pois não conseguíamos identificar direito o que era aquela coisa que havia saído da água. Era uma criatura com fisionomia semelhante à de um homem branco, de pelo menos 1,80 m de altura, sem traços faciais aparentes, contendo apenas com um rasgo no local da boca. Ele possuía um braço longo e o outro que parecia ter sido amputado, mais ou menos na altura do cotovelo. Era horrível e assustador. Aparentemente ele parecia estar muito tempo dentro de água, pois tinha sua cabeça e costas enrugadas pelo constante contato com a água. Ele estava parcialmente submerso e se alimentando ferozmente com restos de peixes e lodo que havia no local. O ser parecia ter percebido que estava sendo observado e lentamente foi entrando de costas no rio e desapareceu por entre as águas. Todos nós ficamos aterrorizados com aquilo e saímos rapidamente do local, sendo que fomos imediatamente em direção às praias de São Francisco. Lá chegando, tentamos obter informação de alguém sobre a estranha criatura que acabamos de ver. Contamos para alguns pescadores locais e perguntamos se eles já tinham visto aquilo antes. Então eles disseram que há muitos anos esse ser é visto por várias pessoas, moradores locais e turistas, e que existem várias versões sobre o que possa ser aquilo, sendo que uma delas é que aquela criatura é uma pessoa que havia matado sua família e depois cometeu suicídio no rio, ficando perambulando naquela região para pagar pelo seu crime mesmo já estando no além. Se era isso eu não sei, mas que foi horrível e altamente sobrenatural, isso foi. Aquilo que nós vimos não existe no nosso mundo, isso eu garanto para vocês. O que vou contar a seguir aconteceu comigo quando estava no sítio do meu avô, no interior. E foi verdade, por mais que comente que é algo absurdo. Era uma tarde de sexta-feira. Eu estava em minha chácara, que fica ao lado do sítio do meu avô. Como estava uma tarde muito gostosa, resolvi ir pescar na lagoa da propriedade do meu avô, que ficava nos fundos do seu sítio. Era tarde, por volta de 18h30. Sendo que a partir desse horário que é melhor para se pescar, pois os peixes vão caçar comida à noite em águas paradas. Me sentei na beira do lago, lancei o anzol e fiquei ali aguardando algum peixe morder a isca. O tempo passou e eu estava concentrado em meu anzol, tranquilo e paciente, quando de repente notei algo estranho no lago. Olhei para frente, a cerca de uns 30 metros de distância, e apesar de escuro, vi nitidamente uma cabeça de forma humana, mas com uma cor acinzentada e ao mesmo tempo pálida, sendo que os olhos não tinham vida. Essa cabeça de uma criatura que não sei o que era, emergiu até a altura do nariz e ficou me olhando fixamente por uns 15 segundos e afundou novamente dentro da água, não mais retornando. Me senti com os olhos marejados de lágrimas, e o meu estômago gelou e doeu com medo da aflição. Fiquei imaginando o que seria aquilo e onde estaria naquele momento, se estaria indo por baixo d'água em minha direção. Então levantei em silêncio e saí correndo disparado, pois o medo tomou conta de mim. Nem notava as urtigas e espinhos que me feriam no meio do matagal. Me senti muito atordoado,
com uma sensação de terror de que aquela coisa estivesse me perseguindo. Eu vi e tenho certeza, e não foi impressão, imaginação e nem invenção da minha cabeça. Não sei o que era aquilo, o que estava fazendo ali e o que estaria planejando. Mas eu não fiquei para verificar. Depois disso, só volto lá acompanhado. Boa noite a todos e obrigado por ver o meu relato. A vida na roça nem sempre foi um mar de tranquilidade. Em nossa casa sempre víamos ou ouvíamos coisas inexplicáveis, mas até aquele dia nada me assustava. Eu cresci ouvindo passos fora da hora pela casa, mas aquilo já era normal para nós. A casa era grande e velha, o chão era de assoalho, e isso mascarava muito todos os ruídos que ouvimos pelas madrugadas. Quando tinha visita em casa e elas nos perguntavam o que eram todos aqueles barulhos noturnos, nós dizíamos que eram as tábuas do assoalho, que estalavam e faziam todos aqueles barulhos, dando a impressão de que havia alguém perambulando pela casa. Mas na verdade, sabíamos que não era nada daquilo. Com o passar dos anos, a casa que era cheia foi se esvaziando, até que só ficamos meus pais e eu. Minha mãe adoeceu e meu pai foi com ela para a cidade para se tratar, e eu fiquei só em casa. Não podia deixar a casa sozinha, até porque eu trabalhava na lavoura e tinha que cuidar das criações que não eram poucas. Tudo estava normal até aquela noite de sábado, noite de puro terror. Depois dos meus afazeres no campo, cheguei em casa, tomei banho, jantei, vi um pouco de TV e fui me deitar. Estava muito cansado e dormi logo em seguida. Acordei no meio da noite com o barulho de uma ventania muito forte. Eu ouvia várias vozes no corredor da casa, e em meio às vozes haviam correntes se arrastando, choros e gemidos. Não bastasse isso, eu ouvia batidas em janelas e os cavalos relinchavam afoitos no celeiro. À medida que o vento aumentava, aqueles barulhos também aumentavam. As vozes ficavam mais estridentes e os barulhos das correntes também. Eu quase morri de medo. Não tive coragem de sair do quarto para ver do que se tratava. Na verdade, eu não tive coragem nem de descobrir a cabeça de tanto medo. Aquilo durou a noite toda. E assim que amanheceu o dia, peguei alguns pertences e fui para a casa da minha irmã, que ficava ali próximo. Contei a ela e o meu cunhado o que havia acontecido, e eles me disseram que não era para eu ficar sozinho na casa, pois poderia ser perigoso. Nunca houve uma manifestação tão forte como aquela. Eu não sei o que foi aquilo, mas sei que não era nada desse mundo e não estava para brincadeira. Uma boa noite a todos. Me chamo Chico e trabalho em uma indústria de cimento em Manaus, no Amazonas. O relato que contarei a seguir não aconteceu comigo, e sim com um colega de trabalho, chamado Ricardo, que depois do ocorrido nos contou. Bem, aqui na empresa trabalhamos de vigilantes orgânicos, em turnos revezados. De manhã, de 7 às 15h20, à tarde, de 15h20 às 23h20, e à noite, de 23h30 às 7h. E neste dia, o Ricardo estava no terceiro turno, escalado em um posto que chamamos de a Casa da Diretoria, que na verdade é uma mansão construída pelos donos da empresa, para ficarem hospedados quando vierem aqui para a fábrica visitá-la. Essa mansão foi construída dentro do terreno da empresa, que é uma área de mata fechada muito grande, sendo que o meu amigo nos relatou que por volta de 1h30 da manhã, ele escutou um barulho no vidro da guarita, como se alguém tivesse batido. E nesse momento ele estava fazendo palavras cruzadas. Então ele levantou e foi olhar para ver o que era, mas não viu nada. Daí, ele pensou que tinha sido o alarme da mansão, que fica pendurado na guarita, e tinha batido no vidro por causa do vento. Em seguida, ele voltou a fazer palavras cruzadas.
E depois de uns 10 minutos, ele voltou a ouvir novamente o barulho, como se alguém estivesse batendo no vidro. E novamente ele olhou para o alarme, mas esse estava parado. Então ele se levantou para ver o que era e começou a olhar para todos os lados da guarita. Primeiro, ele foi olhando para a sua direita, depois para a esquerda, para trás e não viu nada. Daí ele olhou para a frente da guarita, que era a parte mais alta, e foi quando ele olhou para baixo e viu um homem negro, sem camisa, descalço e só com uma bermuda branca. Ele estava de cabeça baixa. Ricardo tomou um baita susto, mas se manteve calmo, só achando estranho aquela pessoa estar ali naquele horário e lugar. Então ele perguntou o que ele fazia ali, mas o ser não respondeu nada e começou a andar para trás, com a cabeça baixada. Então Ricardo falou novamente: "Ei rapaz, espera aí, que quero falar com você." Até então, o Ricardo não tinha sentido medo, e sim somente a adrenalina subir, o que é normal. Então, naquele momento o ser parou, e meu amigo, para falar com o ser, teve que sair da guarita, dar a volta e sair na rua que dá acesso à mansão. E quando ele chegou no portão, o ser já não estava de frente para ele com a cabeça baixa, e sim de costas, com a cabeça erguida. Nesse momento, o ser deu mais alguns passos, e meu amigo falou novamente: "Ei rapaz, espera aí." Em seguida, após isso, o ser começou a ficar todo torto, como se os ossos dele estivessem se quebrando, e começou a andar meio retorcido na direção de uns coqueiros que tem lá no local. E foi nessa hora que o Ricardo sentiu um arrepio no corpo e um medo enorme. O Ricardo então passou o rádio para a portaria central, pedindo reforços, mas quando chegaram lá, olharam tudo e não encontraram nada. Depois disso, meu amigo não tirou mais serviço lá, e pouco tempo depois pediu para sair da empresa. Eu, Chico, trabalho desde 2006 na empresa, e todas as vezes que fui escalado para ficar nessa guarita, nunca vi nada. Mas confesso que é um lugar tenebroso. Um lugar que deixa você todo o tempo com aquela sensação de não estar só. E outros colegas dizem ter ouvido e visto algumas coisas, mas eu, graças a Deus, nunca vi nada. Bem, amigo, essa foi a minha pequena contribuição ao canal. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Minha família havia comprado um sítio muito antigo na cidade de Pinhal do Sudeste, onde havia uma história na cidade de que a antiga dona da casa havia sido assassinada pelo ex-amante, a punhaladas, dentro de um dos quartos, sendo por esse motivo que o sítio, segundo comentavam, era assombrado. Ninguém deu muita importância ao fato, pois achávamos que era uma coisa de caipira. Já na primeira noite, eu, que era completamente incrédulo, passei a respeitar todas as lendas e histórias que o pessoal contava pelo Brasil afora. O sítio era bem grande e antigo, com uma aparência muito sinistra. Tinha 4 quartos e a cozinha não era ligada com o casarão antigo, nem o banheiro. Por isso, à noite eu tive que dar a volta pela casa para conseguir tirar água do joelho. Quando saía para ir ao banheiro, dando a volta pela casa, pude perceber alguém parado, próximo a um arbusto, me observando. Levei um susto e nem consegui ir no banheiro. Voltei correndo o mais rápido que pude. Enfiei-me embaixo dos lençóis. Depois, passei a ouvir vários ruídos pelo corredor, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes, ouvia gemido de dor, como se alguém estivesse passando mal. Até que em um determinado momento, tudo ficou no mais absoluto silêncio, ficando somente o som dos animais noturnos. Quando amanheceu o dia, não contei nada a ninguém. Durante o dia tudo estava correndo normalmente. Vez ou outra, víamos algum animal andando pelas árvores, ou colhendo frutos no chão. Nada mais que isso.
A tarde passou e a noite chegou novamente para o meu temor. Terminamos nossas tarefas, tomamos banho, jantamos e ficamos conversando um pouco e fomos dormir. Quando era aproximadamente 2 horas da manhã, acordei assustado novamente, com o mesmo barulho da noite anterior. Eu tremia todo de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta. E como não havia iluminação elétrica no sítio, pois o sítio era bem antigo, minha mãe deixou uma lamparina acesa no meio do corredor, sendo que isso fazia com que eu conseguisse ver se alguém passava diante do meu quarto. Em certo momento, percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse minha mãe e pulei da cama e corri para o corredor, pois estava com medo e tinha um sofá velho no quarto dos meus pais, sendo que achei que minha mãe deixaria eu dormir lá, já que esta seria uma última noite naquele sítio velho e bizarro. Assim que alcancei minha mãe no corredor, eu a toquei pelo ombro e tomei um susto enorme, pois não era minha mãe, era uma outra mulher em estado de decomposição. No lugar dos seus olhos, percebi que haviam manchas de sangue. Gritei e saí correndo em direção ao meu quarto, e aquela figura monstruosa estava parada na porta do quarto, olhando para mim. Não me lembro de ter visto meu irmão, porém ouvi seu grito, chamando pelo meu pai. Quando olhei novamente em direção da porta, já não havia mais ninguém. Segundos depois entraram meu pai e minha mãe no meu quarto, e eu contei o que havia acontecido, mas eles não se importaram muito, não acreditaram na história. Então meu irmão contou que havia visto alguém parado na porta do meu quarto, sendo que ele achou que fosse minha mãe, e a chamou. Quando ela virou, ele percebeu que não, que era uma mulher velha e feia, com o rosto pálido que parecia que estava morta. Parece que quando meu irmão contou essa história, meus pais perceberam que não era invenção, e nem tampouco sonho, ou pesadelo, e que poderia ter tido, pois pessoas não poderiam compartilhar o mesmo sonho. Nós ficamos com aquela casa cerca de 3 anos, até que de tanto eu não ir, meus pais resolveram vender o sítio. Mas aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados em minha mente para sempre. E nunca me esquecerei daquela experiência horrível que passei aquela noite. Antes de contar a minha história, eu gostaria de dizer que eu venho contando essa história por 24 anos. E a única pessoa que acreditou em mim foi a minha avó, que é muito sensível a coisas relacionadas com o sobrenatural. Mas eu juro que é tudo absolutamente verdade. Eu tinha cerca de 5 anos e estava no meu quarto com meu pai. Ele estava me ajudando a pintar alguns livros de colorir. O meu quarto ficava no fim de um corredor. Já era noite e estava frio. Acho que estávamos no outono. E a casa ficava no campo. O meu pai decidiu que estava cansado de ficar pintando e falou que ia para o andar de baixo para poder ver TV. Ele saiu do quarto e seguiu para a sala. Eu resolvi que ia com ele, e me levantei e fui logo atrás do meu pai. Ele não acendeu a luz do corredor, e eu também não me preocupei em acender, apesar do corredor estar totalmente escuro, já que as portas para os outros quartos estavam fechadas, e a luz da escada apagada. Quando eu estava na metade do corredor, eu ouvi um barulho no meu quarto, e me virei para ver o que era, e não vi nada de estranho lá dentro. Mas quando eu virei para o outro lado de novo, eu vi algo que me aterrorizou. Na frente da escada tinha uma figura escura, na forma de uma pessoa, com uma capa. A cabeça chegava quase a encostar no teto, e tinha um par de chifres que saía na lateral da cabeça, e se estendia uns 30 centímetros para cada lado. Quando eu vi aquilo, a única coisa que eu consegui fazer foi soltar um grito, que quase me deixou surda. E depois eu fechei os olhos e comecei a procurar um interruptor de luz na parede. Quando eu acendi a luz e abri os olhos, não tinha mais nada lá. Eu desci a escada correndo e fui até minha mãe e meu pai. Uma das coisas estranhas nessa história é que isso tudo aconteceu há poucos segundos, mas o meu pai falou que estava lá embaixo vendo TV há quase 10 minutos e nem ele e nem a minha mãe me ouviram gritar. Eu sei que as pessoas podem não acreditar ao ouvir isso, mas isso realmente aconteceu comigo.
E como explicar essa distorção no tempo e o fato dos meus pais não terem me ouvido gritar? Pois se tivesse ouvido, teriam vindo correndo me ver o que era. Mas como eu sempre digo, quem realmente sabe o que aconteceu? Eu só sei que aconteceu e fico muito grata de não ter acontecido de novo. Uma boa noite a todos.